Olha, quando a gente pensa numa família do universo de Harry Potter, é quase impossível não pensar logo nos Weasley, né? Mas a história deles é muito mais complexa e cheia de contradições do que parece à primeira vista. E é aqui que o negócio fica interessante. Pensa só, de um lado, os Weasley estão lá na lista da mais alta aristocracia bruxa. Do outro, essa mesma galera que tá na lista olha pra eles com desprezo, chamando eles de traidores do sangue. Como assim? Como é que pode uma coisa dessas? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então, pra gente entender os Weasley de verdade, primeiro a gente precisa sacar o mundo em que eles viviam. Um mundo que colocava eles num pedestal e, ao mesmo tempo, repudiava tudo o que eles representavam. Pensa nessa lista como, sei lá, a lista VIP definitiva da sociedade bruxa. Se o seu nome estava ali, significava que sua linhagem era considerada impecável, sem nenhuma mistura com trouxas. Era o maior símbolo de status que existia para quem levava essa história de pureza de sangue a sério. E essa ideologia purista não era pouca coisa não, viu? Para famílias como os Malfoy e os Blacks, a pureza do sangue era mais do que orgulho, era quase uma religião, uma regra que definia quem era importante e quem não era no mundo mágico. E é exatamente aqui que o paradoxo explode. Porque os Weasley não só discordavam quietinhos no canto deles. Não! Eles viviam de um jeito que era um tapa na cara dessa ideologia. A casa deles estava sempre aberta, os amigos deles eram de todos os tipos. E por causa disso, eles ganharam esse apelido pejorativo de traidores do sangue. Tá, mas de onde veio essa mentalidade tão diferente, tão rebelde? A resposta, gente, não tá nos castelos e nas mansões da elite. Tá bem longe disso, nas raízes humildes e rurais da família. Aconteceu uma coisa gigantesca lá atrás, na história dos bruxos. Foi criado o Estatuto de Sigilo, que basicamente forçou todo mundo mágico a se esconder dos trouxas. Isso mudou o jogo completamente e fez com que muitas famílias, e muito provavelmente os Weasley entre elas, se mudassem para o campo, para longe de tudo. E o resultado mais perfeito disso tudo é a toca. Aquela casa não é só uma casa, né? Ela é a materialização de um estilo de vida que nasceu dessa necessidade de se isolar. É o símbolo da identidade rural, pé no chão e autossuficiente dos Weasley. E o que os antepassados deles faziam? Bem, com certeza não era ficar em festas de gala. Eles eram gente que trabalhava, agricultores, criadores de animais, artesãos, gente que botava a mão na massa. Isso é um contraste absurdo com famílias como os Malfoy, que viviam de herança. Isso só reforça a identidade de classe trabalhadora dos Weasley. Beleza, já falamos da alma da família. Agora vamos falar do DNA mesmo. Porque a aparência dos Weasley é uma coisa única, mas a árvore genealógica deles tem umas surpresas que, olha, conectam tudo de volta ao nosso paradoxo inicial. Fala sério, não tem como confundir um Weasley, né? É só procurar a cabeleira vermelha no meio da multidão. Essa genética forte que passou de geração em geração fez deles uma das famílias mais reconhecíveis do mundo bruxo. O cabelo ruivo é praticamente um uniforme. Mas aí é que tá o pulo do gato. Nesse mundinho fechado das famílias de sangue puro, uma hora ou outra, todo mundo acaba virando parente de todo mundo. E no caso dos Weasley, essas conexões são, para dizer o mínimo, irônicas. A ligação com os Prewett é bem direta, claro, através da Molly. Agora, a conexão com a família Black, cara, isso é fascinante. Pensa na ironia. Os Black, que eram o símbolo máximo da supremacia do sangue puro, compartilham ancestrais com os Weasley. Isso só mostra o quão bagunçada e contraditória essa ideia de pureza realmente é. E tudo isso leva a gente para o ponto principal. O que é que os Weasley realmente herdaram de geração em geração? A gente pode argumentar que a herança mais valiosa deles não foi a genética, mas sim uma herança de caráter. E aqui estão os valores que realmente definem um Weasley, passados de pai para filho. Não tem nada a ver com a pureza do sangue, mas sim com a pureza das intenções. É essa cultura de generosidade, de lealdade que faz deles quem eles são, muito mais do que um sobrenome numa lista chique. E o mais importante, isso nunca foi só da boca para fora, sabe? Esses valores sempre se transformaram em ação. Os antepassados deles já batiam de frente com essas ideologias supremacistas muito antes de Voldemort aparecer. Era uma tradição de família lutar pelo que é certo. E aí, tudo se encaixa. O motivo pelo qual os Weasley não pensaram duas vezes antes de acolher o Harry e se tornarem uma peça central na luta contra as trevas não foi uma decisão do momento. Foi o resultado de séculos de uma herança familiar que ensinou uma coisa: faça o que é certo, não importa o preço.
No fim das contas, a história dos Weasley deixa essa pergunta no ar pra gente. Eles mostram que ter um nome numa lista de elite não significa nada perto de um legado de coragem, de amor e de lealdade. O verdadeiro sangue puro, talvez, seja aquele que corre com princípios.